Então, no final das contas, é sobre estilo, modo de adoração. Cada anjo, cada hierarquia, cada coro celestial é uma expressão de como eu posso viver a minha vida com Deus. Eu posso ser um abrasado por Deus, eu posso ter Deus no meio de nós, nessa mesa aqui. O Senhor está aqui. Enquanto nós estamos falando, a Shekinah está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui. Deus está no meio de nós. A tal ponto que na liturgia católica, você que já foi à missa, vai lembrar mais ou menos a ideia de como que funciona uma igreja, né? Você tem o templo, a igreja, você tem a assembleia, onde a gente senta nos bancos, você tem o presbitério, que é assim, né? Onde tem o altar, tem os sacerdotes, os coroinhas, o bispo e tudo mais. Mas se você prestar atenção nas nossas vestes litúrgicas católicas, até mesmo dos presbiterianos, dos batistas, se usa uma túnica branca. Então, tem a túnica branca dos acólitos, dos coroinhas, tá? Vocês têm essa ideia na cabeça, né? Por que se usa túnica branca no altar? Por quê? Porque é a veste que o Cordeiro, se representa a visão do Apocalipse daqueles que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. A visão do anjo que Daniel tem, que na verdade é Gabriel, ele vê um homem vestido de branco, de linho branco, com um cinto de ouro, com a espada na mão, que aparece para ele. Essa ideia dessa roupa branca representa a pureza, representa também a realidade espiritual mais profunda. Mas também representa, para nós católicos, para nós cristãos, as vestes do batismo. Até para os protestantes, quando você vai batizar, você recebe aquela veste branca. Porque é a veste dos catecúmenos, que representa justamente essa sua pertença ao paraíso. Então, ali no altar, você tem aquelas pessoas de túnicas brancas, que representa aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. No altar, acontece a Eucaristia, a transubstanciação, a realidade verdadeira do corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo nas espécies eucarísticas. É Cristo que se dá, lembra do início? Se dá, se doa, para quê? Para que serve a Eucaristia? Senão, primeiro, celebrar, vivenciar, adorar a Deus, um culto diante da presença do Senhor, e no final, Deus se dando em pão. E pão você come, trazendo Deus para dentro de você. Comunhão. Comunicare. Ter essa ideia de Deus que se faz alimento dentro de mim, Ele é meu alimento. Então, de novo, a gente volta na ideia da Trindade. Deus, aquela ideia pericorética, a ideia de Deus dentro de Deus. Quer dizer, nos sacramentos para nós católicos, é uma vida imersa em Cristo. No batismo, você é colocado dentro de Deus. Nas águas do batismo, é como uma mãe, como o útero de uma mãe. Se você olhar as igrejas antigas, as pias batismais antigas, é em forma de útero. É um útero antigo. Tanto que na noite de Páscoa, o sacerdote, quando entra com o círio pascal, ele diz: eis a luz de Cristo, né, que venceu as trevas. Ele mergulha aquele círio pascal que representa a luz de Cristo dentro daquele útero. É isso mesmo que você está pensando. Assim como o órgão sexual fecunda o útero da mulher, Cristo fecunda aquelas águas para os próximos filhos que vão ser gerados por Deus. Então você é imerso nas águas do batismo, e Paulo vai explicar para nós que nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, Vilela, você já morreu, cara. Você não vai morrer mais. A partir do teu batismo, você vai ter uma passagem. Por isso que o cemitério, a palavra cemitério, nas catacumbas antigas para os cristãos antigos e também no próprio grego, né, cemiterium significa dormitório. Todos que estão no cemitério estão dormindo. Esperando. A palavra anastasis, que é a palavra ressurreição do grego anastasis, significa despertar do sono. Então no último dia nós iremos ressuscitar com Cristo. A nossa alma já estará, mas nosso corpo será também ressuscitado com Ele. Né? Nós não acreditamos naquela ideia de que todos os mortos estão dormindo esperando o juízo final. Não, nós morremos, né? Existe essa separação da alma imortal, aguardando a ressurreição da carne. Então nesse sentido, é Deus dentro de nós o tempo inteiro. E essa comunicação, então, na liturgia, ali você tem o altar, depois do altar, o cordeiro que se faz na Eucaristia, e a visão do Apocalipse. A visão do Apocalipse qual é? Os anjos, os santos,
unidos em uma liturgia, cantando. Por isso que a Eucaristia, para nós católicos, nós costumamos dizer, alguns antigos medievais diziam, que é um evento do futuro. Do futuro daquilo que nós vamos viver no presente, que Cristo que se dá a nós e vem habitar na gente. Então você tem aqui o altar, você tem a representação do Cordeiro, da visão apocalíptica, e a Assembleia, na liturgia de São João Crisóstomo, é chamada de querubicum. Por que querubicum? Porque nós representamos os querubins. Adorando a Deus, mas tendo essa dimensão de Deus no meio de nós. E aí, sempre na liturgia católica vai falar para nós assim, na oração eucarística. O sacerdote diz assim: agora, irmãos e irmãs, unamos as nossas vozes, a dos anjos e a dos santos. Aí veja a hierarquia, primeiro os anjos, depois os santos. Para cantar a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Por que é para nós somos chamados a unir as nossas vozes com a dos anjos? Porque Cristo, quando se encarnou, quando Cristo veio nesse mundo, ele quebrou essa falta de comunhão e uniu de novo céu e terra. Vou fazer um exemplo aqui para que você entenda. Por exemplo, quando Adão, a ideia, né, sempre metafórica para explicar dos anjos, quando Adão vai sair, sai da presença de Deus, imagine, me permita, tá? Aqui todos estão diante do trono de Deus, essa é a ideia. Assim, quando você vai na igreja, você vê todo mundo em volta. Então, totalmente voltados para Deus. Adão, a ovelha, pegando aí o exemplo de São Gregório, né, ela se desgarra e Adão faz isso, ele vira as costas para Deus. Ao virar as costas para Deus, ele virou as costas para os anjos, para o mundo angélico, para o paraíso. Mas Deus, que está sentado no trono de frente, recebendo a adoração dos anjos, não vira as costas para o homem. O homem está de costas para Deus. Mas o olhar do Senhor ainda continua cuidando do homem. Quando Cristo se encarna, quando a segunda pessoa da Trindade desce e se faz homem no ventre da Virgem Maria, os santos anjos que estão aqui adorando a Deus, na noite de Natal, o que fazem? Se voltam para cá, ó, e vêm cantar para os pastores, para aqueles que eram excluídos, para aqueles que não podiam entrar no templo porque eram considerados impuros, para aqueles que já faziam muito tempo que não adoravam a Deus. É justamente para esses que são rejeitados, aqueles que não têm nada, que o anjo Gabriel anuncia com toda alegria, junto com toda a corte do céu, cantando louvores. Nós não sabemos o que aqueles pastores escutaram, mas a música que se cantava aqui, agora se faz presente aqui. Então nós, na liturgia, somos chamados a unir a nossa voz também com a deles. Então, tudo isso é porque nós cremos na comunhão dos santos, está no credo isso. O que é a comunhão dos santos? A comunhão dos santos é aquilo que nos faz comum no batismo, na vida de Deus, no acesso à vida dele, no poder comungar de Cristo todos os dias, de ter esse olhar e esse amor dele. Então, os anjos, eles se misturam à nossa vida. E a coisa mais linda, que talvez que eu escrevi nesse livro, foi, imagina a cena, depois que aquela guerra terminou, os anjos bons entraram na glória de Deus, se tornaram santos. Os santos são só aqueles que contemplam a Deus plenamente. Então, essa conversão que São Tomás de Aquino fala é justamente essa adesão a Cristo, a adesão ao próprio Deus. É muito forte. Agora imagina comigo essa cena, Vilela. João fala para nós que existem milhões e milhões, milhares de milhares, miríades de miríades de anjos. A doutrina católica fala que são 99 vezes mais anjos do que seres humanos. Ah, é? Lembra? Adão era uma ovelha perdida. Os 99 que ficaram são os anjos, no aprisco. Quando a ovelha volta, tem festa entre eles. Tem um número finito de anjos ou eles estão sendo criados ainda? Não. Os que foram criados estão até hoje. Sim, é um número finito. Já foi criado, mas já aconteceu. Dá para se matar um anjo? Tem anjo que morre, deixa de existir? Não, porque são seres imortais, eternos. Eles vão deixar de existir no juízo final, os demônios. Então, mas nessa luta entre anjos que caiu um terço. Sim. Se eles não se matavam, não se feriam, como que um lado vence e o outro perde? Você entendeu a minha pergunta? Sim. Porque eles caem do seu status enquanto seres que estão chamados à presença do Senhor. Os demônios, ao caírem,
ao perderem essa guerra, serem expulsos da presença de Deus, eles acontece já, vamos dizer assim, uma morte ontológica, no sentido de própria essência, porque foram criados para entrar na presença de Deus, mas por causa do seu livre-arbítrio resolveram não servir a mais. O que é o inferno? O inferno não é um lugar. Não é essa representação da Idade Média que ao longo do tempo foi criada de fogo, de garfo, de churrasco de gente humana ali, né? Sim. Tem aquela pastora Nadir que fala que ela viaja no inferno de vez em quando, um meme que tem na internet. Dias pra trás ela falou assim que gente que geme muito na hora de fazer amor vai pro inferno, né? Então se você tome cuidado, não fica uivando igual gato não, porque você vai pro inferno. É uma zoeira que tem na internet, mas a mentalidade de que o inferno é esse lugar de danação, mas também de gente ali sendo torturada eternamente. Existe um teólogo, e isso aqui eu vou falar, gente, isso aqui é uma linguagem metafórica, não é assim, tá? Deem atenção que o professor vai falar aqui, para depois vocês não saírem falando merda de mim, falando que eu falei. Escute a analogia, isso aqui estou falando em analogia. O fogo que se tem no inferno é um fogo perene que causa sofrimento às almas que ali estão. Por quê? Porque o fogo, ele é a representação da purificação, mas também o fogo é a representação do amor de Deus. Você vai ver isso de novo, as representações do Espírito Santo. O Espírito é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Lembra daquela... Então tem Giuseppe Bruenio, um grande teólogo da Idade Média, que ele dizia assim, ele ousou dizer isso, né? O mesmo fogo que ardeu em Pentecostes é o fogo que arde no inferno. Caramba. Por que você está falando isso, Bruenio? Porque Deus, ele é essencialmente bom. Ele não pode deixar de ser bom, é a sua natureza. Nós não cremos, Agostinho lutou muito contra o maniqueísmo, né? Essa heresia que se dizia que Deus é bom e mal. Essa ideia do dualismo de Deus. Não, Deus, a natureza dele é o sumo bem. Ele não pode ser outra coisa senão o bem. Ele não pode, não consegue, porque é a sua natureza. O que é o mal? O mal é a ausência do bem, é a negação do bem. É alguém que decidiu sair dessa presença do bem supremo que é o próprio Deus. Então o inferno é uma condição do espírito e da alma, aonde esse fogo, vai dizer para o bem, é a realidade do amor de Deus, que nunca vai deixar de te amar. As almas que estão no inferno sofrem porque não querem mais a Deus. Não querem mais servir ao Senhor. Não querem mais contemplar, disseram não a Ele. Mas, como diz um grande teólogo, von Balthasar, ele usa uma metáfora, né? Porque para essas coisas catológicas tem que usar essas metáforas. Ele diz assim, o inferno é uma mesa com suco de laranja, com uma cerveja, com tudo melhor que você tiver. Ei. Bom pra caramba. Exato. É, top pra caramba. Tem Netflix lá? Tem Netflix, Paramount. Tem o podcast do Vilela pra você assistir pra caramba. Porra. Tem o Paquito lá também, tô brincando. Não, o Paquito já... eu com certeza vou estar lá. Vai não. É essa realidade de você estar sentado e uma voz que diz pra você, é pra sempre. Você sozinho, pra sempre. E ele diz, sentado em uma sala escura, numa mesa onde tem tudo, mas uma luz nas suas costas que você sabe que é um amor que te ama eternamente, você nunca mais vai poder, e quis por sua livre e espontânea vontade, eternamente não mais amar e não mais voltar o seu olhar para isso. Então você imagina uma pessoa que te odeia o tempo inteiro e você só ama ela. Essa pessoa, ela sofre demais. Pô. É um sofrimento atroz. Então, as almas que estão no inferno, elas sofrem porque elas não querem mais serem amadas, mas é impossível Deus não amar. É um amor infinito. São condenadas a estarem ali porque quiseram livremente ir para lá, porque negaram a presença de Deus em vida e depois no momento do julgamento, mas Deus não pode fazer outra coisa senão se amar você. Mas a tristeza profunda, a angústia profunda é saber que mesmo depois de tudo isso, eu ainda sou amado. Existe uma linha que diz que Lúcifer é Samael ou não? Samael, Satanael e Satanás? Isso daí é ligado a literaturas apocalípticas como o livro de Enoque, né?
O livro de Enoque, ele não é reconhecido. E se Lilith também é um demônio? Lilith entra aqui numa realidade, vamos dizer assim, mais mística, esotérica, ligado também um pouco a Kabbalah, né? E é impossível. Lilith é uma ideia inconcebível de falar que foi a primeira mulher de Adão, né? E que então, na Torá não está escrito sobre Lilith. Não existe isso na Torá. Por mais que alguns judeus, alguns estudiosos, alguns rabinos tentem colocar forçadamente essa realidade de Lilith como a primeira esposa de Adão, isso não podemos fugir daquilo que a revelação nos diz. Então, o livro de Enoque, ele fala de Samael, fala também dos vigilantes, desses anjos que caíram, que desobedeceram a Deus e quiseram trazer o conhecimento humanos, né? O fogo, essa ideia de que se você tem acesso ao conhecimento, você não pode ter esse acesso ao conhecimento. Essa ideia, vamos dizer assim, ela está linkada um pouco à realidade do zoroatrismo, né? Que vem dessa ideia de que eu não posso conhecer a chama primordial, que eu não posso ter acesso à árvore da vida, porque Deus ele tem ciúme, ele não quer dividir a sua glória, ele não quer dividir a sua vida eterna com ninguém. Mas nós somos chamados à vida eterna, nós somos chamados a conviver com ele, nós somos chamados a sentar à mesa com ele. Ele, quando cria Adão e Eva, ele vai às tardes para poder se fazer conhecer, ele se revela a Abraão, ele se revela a Moisés, ele vai se revelando na Torá ao longo do tempo, mandando profetas, os seus anjos, dizendo, gente, olha, eu estou aqui com vocês. E aos poucos Israel, e depois logo, culminando em Jesus, Cristo ele é a síntese das Escrituras, ele é aquele que traz para nós a revelação plena da presença de Deus, tudo indicando o caminho ao próprio Cristo. Quando Jesus, então, que é o rosto do Pai, e que envia o seu Espírito Santo, que é a plenitude, a verdade, aquele que vai nos ensinar sobre todas as coisas, acaba com essa cisão. Agora, a beleza de Eva é que Eva realmente foi a esposa de Adão. Ela é a mãe dos viventes, o próprio nome Eva significa isso. E Lilith é uma especulação que para mim, com todo respeito a quem acredita, quem não estou aqui para julgar, mas para nós é chamado de heresia, né? De você... desculpa, terminou? Não, terminei. E a ideia dos gigantes, né? De que em algum momento anjos copularam com mulheres e deram origem aos Néfilins ou aos gigantes. Que base tem isso? Essa, na verdade, é uma tradução errônea, né? Porque ali os Néfilins fala sobre os filhos de Deus que se uniram às mulheres, né? Então a ideia desses filhos de Deus como se fosse anjo. Primeiro, anjo ele não tem matéria. Para você copular, como que você vai ter um filho? Não tem pipizinho? Não tem sexo aí. Não? Não tem anjo. Já viu uma escultura, né? Já viu? Ah, não, escultura isso daí de anjo tem. Com a piroquinha lá? A piroquinha pequenininha. Exatamente. Então não tem essa ideia. Não, anjo não tem sexo, né? Porque, vamos pensar aqui, vamos pegar as categorias aristotéricas a respeito de sexualidade. Para Aristóteles, e também para a filosofia antiga, a matéria que define, matéria que eu estou falando também da realidade biológica, que Aristóteles diz que a matéria é o nosso modo de entrar no mundo, de se apresentar ao mundo. E é a matéria que define o sexo. É a matéria que diz que você é homem ou mulher, biologicamente. Seu cromossomo e tudo mais. Você pode depois fazer todas as mudanças que você quiser, mas você nasceu naquela condição que define biologicamente, fisiologicamente, homem, mulher. Anjo não tem isso, anjo não tem matéria. É espírito puro. Então é impossível os anjos terem descido e copulado com alguma mulher aí e ter feito homens. Quem eram esses filhos de Deus, então? Esses filhos de Deus, na verdade, eles na verdade são os próprios homens, né? São os homens que naquele tempo, mesmo, nós somos chamados, né? O homem é chamado filho de Deus naturalmente, e depois Jesus ele leva essa como que eu posso dizer, essa filiação nele, porque ele é o único filho, então é em Cristo que nós nos tornamos filhos de verdade, mas é uma ideia de que os homens são os filhos de Deus primordiais. Por exemplo, se você pega os escritos de Tolkien, que eu gosto demais, Tolkien ele era tomista, ele, ao escrever Senhor dos Anéis, ele usa muitas categorias aristotélicas para poder escrever Senhor dos Anéis.
e encontraram nos escritos, na escrivania de Tolkien, muitos rabiscos da Suma Teológica. Ele usou muito a Suma Teológica para poder se embasar, por exemplo, na criação de Arda. E Tolkien, ele mostra para nós essa realidade de que Deus, o tempo inteiro, ele faz com que o ser humano possa compreender que ele possui a chama primordial que Eru Ilúvatar, que é o autor da vida, coloca para poder você sobreviver. Existe a chama disso tudo. Né? Por que eu estava falando de Tolkien mesmo? Eu me distraí agora. Ajudei o Paquito. E Paquito tava prestando atenção. Paquito. A gente estava falando, desculpa gente, eu tava me distraí aqui. Bom. Os Néfilins, isso. Quem eram esses filhos de Exatamente. Então, para Tolkien fala... Mas se fossem simplesmente humanos, por que separar filhos de Deus com mulheres, sendo que são todos humanos? Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. E geraram uma raça de gigantes ou alguma coisa diferente geneticamente. Entendeu? Sim. Essa é uma linguagem metafórica, eu vou pelos exegetas, tá? Metafórica para explicar que essa perversão dos filhos de Deus chamados, mesmo em pecado, chamados a poder voltar para Ele, eles se perdem nessa promiscuidade, nessa maldade, e o homem a um determinado momento faz tanta maldade, que clama ao céu os crimes que eles fazem, e Deus então manda o dilúvio, porque se arrependeu de ter criado o homem, mas salva Noé. Exato. Né? Então os Néfilins não são filhos de anjos. Com seres humanos. Não. Tanto que depois você vai ter um grande problema. Com o dilúvio, se a gente for levar o pé da letra, o dilúvio, Deus ele separa Noé e sua família numa barca, mas logo depois você tem aí os grandes gigantes, os Anaquins, por exemplo, que quando Caleb, depois da entrada da Terra Prometida, no livro de Juízes, vai pedir, acho que no capítulo 3 de Juízes, Caleb, com a idade de 85 anos, ele chega para José e diz assim, olha, quando a gente era novo, jovem, Moisés falou que eu era para poder acessar essa terra e lutar contra os gigantes dessa terra. Então me dê a bênção que eu vou lá, que eu tô com 80 anos, mas eu vou botar para quebrar mesmo, e o velho com 80 anos chega lá e vence esses gigantes. Que em Israel não conseguia ninguém vencer, mas existia gigantes. Então, não morreram gigantes no dilúvio? Como que tem gigante? Golias, exato, que Davi derrotou, era descendente desses gigantes. Então, a gente tem que compreender claramente aqui também da realidade de cultura e de raça, podemos dizer assim, porque pensamos bem, a alimentação daquele tempo, a comida que o povo comia daquele tempo, pessoal, hoje nós somos muito mais altos do que a cultura e o povo de 3, 4 mil anos atrás. Agora, um baixinho, tipo, eu morei na Sardenha, um exemplo, lá na Itália. Os sardos são reconhecidos por ser um povo baixo. Um sardo, ele sempre está em torno ali de 1,5 metro, 1,60 m. São pequeninos, mas é o povo que mais dura hoje, com mais longevidade no mundo. O pessoal morre com 100, 104 anos, fácil. Mas você imagina um baixinho desse encontrando com um filisteu. Porque ali na Sardenha também você teve a realidade dos gigantes. Se você pode depois procurar na internet, você vai ter na Sardenha os nuragues. Os nuragues foram estruturas neolíticas que foram feitas pelos homens de pedras, e tem os famosos túmulos dos gigantes. E túmulo de gigante, grande, que é a ideia desses seres enormes, grandes. Por quê? Quando chegavam, por exemplo, os fenícios, que são descendentes dos filisteus, eram pessoas altas, de 1,90 m até 2 metros de altura. O cara olha para aquele cara, meu Deus do céu, um gigante chegou aqui. Entendi. Então essa mentalidade, tanto que hoje, por mais que você encontre na internet, dizendo que encontrou túmulo de gigante, aquilo que se tem de gigante hoje é uma anomalia genética que aconteceu ao longo do tempo. Mas não que existiram esses gigantes. Se você for ver Golias, na Bíblia ele tinha quase 4 metros de altura. Então. Né? Davi ali com meio toco com uma funda mata Golias. Então, não, os Néfilins não são filhos dos anjos. É impossível ser isso porque, como eu expliquei,
Os anjos, eles são privos de matéria, não podem copular. E os anjos da guarda? São esses anjos, essa nona camada, Sim, ou é outra coisa? Não, os anjos são... Os anjos da guarda fazem parte da nona hierarquia. Tanto que eu escrevi nesse livro aqui. Deixa eu ver. Esse livro aqui. Tem Isso, aqui. O Mistério do Anjo da Guarda. Aqui é um livro só sobre o Anjo da Guarda, Vilela. Aqui você vai aprender quem ele é, como se move e tudo mais. Mas é um anjo pessoal? Pessoal. Toda criança, até a sua morte, ela vai ter um anjo acompanhando, é Desde isso? a concepção. Desde a concepção? Exato. Veja só. Tem um anjo aqui comigo agora? Sempre. Desde quando você foi concebido. Paquito. Tem. Tem? Tem. Até quem não acredita em Deus, como Paquito, Mas, aqueles tipo, que... ele tá meio, tipo, tá viajando, né? Tipo, não tá assim, atuante. É que meu anjo, ele tá com muitas séries pra maratonar, entendeu? Ah, tá, ele Ele não tá tá... prestando muita atenção, porque ele tá Entendi. maratonando as séries lá no Paramount. Então, independente se a pessoa acredita ou não, tem um anjo. Exatamente. O anjo da Designado. guarda, o anjo da guarda recebe esse nome, né? Justamente a base para essa realidade do anjo da guarda está em Êxodo capítulo 23, versículo 20. Quando Deus fala para Israel: eis que eu envio um anjo à tua frente para que te guarde no caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado para ti. Essa realidade de um anjo guardador, de um ser espiritual que nos cobre com as suas asas, que combate as nossas lutas, ela não é só uma herança do mundo judaico-cristão, né? Os anjos, eles são uma realidade verdadeira e profunda em todas as culturas. Se você pegar as culturas, por exemplo, sumérias, existia a realidade de um anjo guardião. Você tem a própria cultura do zoroatrismo, da quem os israelitas, na época, quando chegam ali no exílio da Babilônia e logo depois também no exílio assírio, bebem da angelologia, da ideia de que existem anjos guardiões, seres que cuidam de determinados momentos. Por exemplo, Tomás, quando ele fala para nós dos principados, quem são os principados? Os principados, eles exercem a mesma função de coordenamento, de cuidado de lugares territoriais. Por exemplo, uma cidade, um país, uma nação, um continente, o planeta Terra, uma estrela, o Sol, a Lua, tem um anjo guardião. Entendi. E aqui a gente parte do princípio da verdade filosófica universal. Existe uma realidade universal que ilumina o particular. Então imagina comigo, Miguel, ele é o guardião de Israel e o guardião da igreja. Ele exerce essa função de anjo guardião de todos os eleitos de Deus, em geral. Mas, e aqui eu vou usar essa ideia, né? Ele cuida da Igreja Universal. Para nós católicos, a Igreja Universal ela é regida pelo Bispo de Roma, pelo Santo Padre, que cuida das igrejas espalhadas no mundo do catolicismo. Mas também existe a realidade local, que são as igrejas particulares, as dioceses, vamos colocar assim, que é chamada de porção de povo de Deus, que são igrejas particulares. Essas instituições também possuem um anjo principado guardião delas. E eu costumo dizer, aí você tem sua paróquia, ou a sua igreja, o culto onde você frequenta. Aquela igreja tem um anjo guardião daquela igreja. Lembra de quando João escreve as 7 cartas para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Pérgamo, né? E ele está falando claramente ali dos episcopos, dos bispos, mas também a realidade da teologia de angelologia entende que também existe um anjo guardião daquela instituição. E depois, próximo àquela igreja, tem a sua família, a sua casa. E aí essa guarda de um ser poderoso como Miguel, que cuida de toda a igreja universal, que tem esse poder, essa potestade de lutar para defender a igreja, você que é a igreja doméstica com a sua esposa, tem os anjos responsáveis da sua casa. Quem são esses anjos? É o teu anjo da guarda, o anjo da guarda do teu filho, o anjo da guarda da tua esposa. Certa vez a pessoa perguntou assim, quando existe um anjo guardião da família? Não. Existem anjos guardião da família. Santa Idelgarda de Bingen diz assim, que a partir do momento que Deus deu um anjo da guarda para uma pessoa para cuidar de um ser humano, ele concedeu a graça ao anjo da guarda de fazer parte daquela família. Então a família Vilela, vocês são em quantos na sua casa? 3. Vocês são em 6, na verdade. Ó. Mas quando eu tô... Como eu posso dizer, Paquito? Eu estou... praticando. Atos... O anjo tá lá olhando? Tá lá olhando você, fazendo aquelas cenas terríveis no banheiro.
Não, olha só, não tava falando no banheiro, tô falando no quarto. Fazendo a multiplicação, né, do que foi dado, tem né? O anjo ele não desgruda de você. Ele não sai da sua E presença. tem esse lance mesmo de criança, porque criança faz cada coisa e sai sem machucar, que a gente fala que o anjo da guarda tá cuidando lá, né? Tá cuidando. E depois ele desencana da gente, e aí a gente faz as besteiras, né? Por que com criança parece que é maior o cuidado? Porque a criança, ela tem esse olhar mais puro do espiritual. Ela né? enxerga? Ela enxerga. É mesmo? É. Já tem relatos, assim, não somente religiosos, mas até científicos mesmo, de certa vez, se eu não me engano, na Universidade de Oxford, fizeram uma experiência por mais de 15 dias de colocarem bebês perto com cantos gregorianos, com assim, e os bebês dando risada, olhando como se estivesse vendo alguma coisa. Que doideira. Tem uma abertura maior ao espiritual do que nós. Por isso que Jesus fala que a gente tem que se tornar como criança para entrar no reino dos céus. Porque criança tem um coração puro e tem ainda essa sensibilidade de poder ver. Então, o teu anjo da guarda, olha que lindo agora sobre o anjo da guarda, gente. Quando Miguel se levanta contra os anjos rebeldes, gritando quem como Deus, e Miguel, ele é o maior. Não entenda Miguel como o arcanjo aqui embaixo, como tem alguma gente que diz assim, o arcanjo, o menor de todos, se levantou, tipo, quem como Deus? Não. Porque existe o conceito de paridade. Como que eu posso vencer um maior se eu sou inferior a ele? Eu tenho que estar pau a pau. Tanto é que alguns já chegaram alguns, vamos colocar da teosofia, né? Que é uma cultura esotérica sobre os santos anjos, de que Miguel é um anjo gêmeo de Lúcifer. Nossa, nunca tinha ouvido falar disso. Só que isso não é possível. Ele não foi criado como antagonista, porque tinha uma ideia antiga de quando nascia gêmeos, lembra? No Império Romano, um era mau, outro era ruim. Então você tinha que deixar um para os lobos comer na floresta e outro você levava, porque se levasse os dois... Rutinha, né? Não tinha um negócio... Não, como que é? Da novela que tinha... a Ruth e a... E a Raquel? Ruth e a Raquel, o Tonho da Lua e tudo. Exato. Então, Miguel seria a versão boa de Lúcifer. Essa a ideia, só que isso é dualismo. Tá. Mas não, Deus cria os anjos singularmente para entrar na sua glória. Miguel, ele quando se levanta, ele não vem lá de baixo. Ele vem aqui, pau a pau. Quem é você para poder falar sobre a honra de Deus? Então agora nós vamos tretar. E sai na mão. Com todo respeito, eu vi esses dias para trás um corte aqui do podcast de um pastor, Daniel Mastral, acho que falando. E ele falando sobre sobre Judas, né? Quando Judas, ele narrando, ele fala para nós em Judas capítulo 1 fala assim que quando Miguel, ele disputava o corpo de Moisés, quando Lúcifer disputava o corpo de Moisés, né? Queria roubar o corpo para profanar o corpo de Moisés, Miguel não ousou falar uma palavra injuriosa contra ele, mas simplesmente limitou-se a dizer que o Senhor te repreenda. Aí o Daniel Mastral disse assim, não, por que Miguel não pôde bater de frente com Satanás? Porque ele era de uma hierarquia inferior. Mas isso não é o modo como Miguel age. As armas de São Miguel, ele jamais vai fazer as coisas por ele mesmo. Um santo, um anjo, para nós católicos, eles não fazem nada por si mesmos, como você não faz nada. Eles participam da mediação de Jesus, porque o único mediador é o Cristo. Porém, eles participam, como eu posso falar para você assim, Vilela, não tô bem, cara, ore por mim, preciso da sua oração, lembre de mim quando você entrar na presença de Deus, fala de mim para ele, isso é intercessão. Então, eu não posso, você não vai falar assim, eu curo você, Rafael, não, eu vou pedir ao Senhor. Essa ideia de intermediação, de pedir a Deus, de interceder a ele. Então, Miguel, ele não usa uma palavra injuriosa. O que Judas está dizendo aqui? Judas está dizendo que mesmo Miguel, a expressão da bondade de Deus, o chefe dos exércitos celestes, aquele que venceu o mal, vamos colocar aqui, gente, desculpa, eu vou ter que usar, porque eu estou num podcast, tem que ser um pouquinho, para que vocês possam compreender, vamos dizer assim, o pica das galáxias entre os anjos. O foguetão das galáxias, né? Não ousou falar uma palavra injuriosa a Lúcifer. Que palavra injuriosa é essa? Xingar, ofender.
Entendi. Porque entre até mesmo o maior inimigo de Deus não merece ser injuriado. E ele diz que o próprio Deus, então, repreenda você. O nome Quem como Deus é o tempo inteiro dizendo: eu não tenho outro além de ti. Quando Miguel luta e batalha a sua guerra, ele se prostra em adoração. Por isso que Miguel é o verdadeiro adorador do verbo divino, é o verdadeiro adorador por excelência. E aqui, quando aconteceu aquela guerra, e os anjos de Miguel se enfileiraram contra Lúcifer e os seus demônios, teu anjo da guarda estava lá. Tava? Tava. Teu anjo da guarda é um anjo poderosíssimo. É um anjo que venceu guerras. Teu anjo da guarda, ele é veterano de guerra. Meu anjo da guarda, com certeza viu? Porque eu te falar, pois é. As treta que ele resolve aí. Consegue entender quais são as lutas que você enfrenta, porque ele também teve que passar pela prova. Ele consegue te reger, te guardar, te iluminar. A oração do Santo Anjo é essa. Bernardo de Claraval ensinava para nós que o nosso anjo da guarda, ele é o nosso mestre, o nosso pastor. Por que mestre? Porque ele nos ensina sobre as coisas do céu. Ele existe antes da criação desse mundo. Então veja, Boaventura diz assim, que a partir do momento então que os anjos escolhem e entram na presença de Deus e os demônios caem, Deus revela no íntimo de um anjo, no segredo da sua tenda, da sua alma, que um dia ele vai cuidar de um ser humano também, como presente. Agora você imagina a cena comigo, tá? João diz que ele viu milhões e milhões, milhares de milhares, miríades de miríades. Cara, e ele tá tendo assim ele tá vendo tanta gente que ele não consegue calcular. É gente pra caramba, velho. Então ele não consegue escrever. Cara, é muita gente que eu vi. E a visão de João no Apocalipse, e a visão de Daniel, a visão de Ezequiel do trono de Deus, dos carros do Senhor, são esses anjos poderosos em fogo, em ardente adoração ao Senhor, rendidos a Ele, adorando, bendizendo seu nome. Agora você imagina você já foi num concerto de rock aí, não sei quem que você gosta. Foo Fighters, vai. Beleza. Você vai aí nesse concerto, nem sei nem falar o nome dos caras, só falava vai sair palavrão aqui. Tá. E você vai nesse concerto. Um monte de gente ali, um estádio lotado. A um determinado momento, o vocalista para o show e fala assim, o Rogério Vilela tá aqui? Olha só. O que acontece naquele estádio? Todo mundo para. Quem que o cara parou um show, parou um espetáculo pra chamar esse Chico Mandioca, que eu nem sei quem é. E aí vem o Vilela. Você imagina você passando no meio daquela galera abrindo o espaço pra você, todo mundo olhando pra você. Agora imagina a realidade dos anjos. Todos eles adorando no seu ofício, na sua liturgia no céu. Deus, em um determinado momento, na sua glória e no seu poder, faz assim, ó. O anjo, tipo, eu? Você, por favor. Silêncio. Porque o rei mandou chamar. O anjo atravessa, passando por meio de toda a hierarquia celeste, se prostra na presença de Deus. Deus, que está sentado no trono, faz isso aqui, ó. E no ouvido do anjo, claro, isso aqui é uma analogia, anjo não tem ouvido, mas entendam, gente, para mim poder falar de anjo, eu tenho que usar referências humanas pra gente compreender. E começa a dizer para ele sobre que vai ser concebido um menino, que vai chamar Rogério Vilela, que vai ter um perrengue na vida, vai ter que passar por vale de lágrimas, vai sofrer muito, vai enfrentar tantas coisas como já enfrentou na sua vida, e dá a ele instruções. Nós temos uma oração que é a oração mais simples que a gente ensina para os nossos filhos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a misericórdia, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O que significa? O anjo, antes de guardar você, anjo significa mensageiro, enviado, antes dele ser enviado por Deus para poder cuidar de você, ele foi chamado. Antes de alguém ser enviado, ele é chamado. Ele recebe instruções para isso. Então Deus falou sobre você para o teu anjo. Deu instruções, autoridade, poder, majestade para ele. Autonomia para ele tomar algumas decisões que vai afetar a sua vida. E às vezes você nem percebe, em silêncio o tempo inteiro, porque ele não aparece, porque a alegria do teu anjo é que você diga obrigado, Deus,
por esse livramento. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado, Deus, pela providência. E o seu anjo intercedeu para que acontecesse tudo aquilo e ele não apareceu. Por quê? Porque é a glória do anjo é que você glorifica ao Deus Todo-Poderoso.